fosse na década de 80, década de 80, se perguntar assim, o que que você é? Sabe aquele primeiro dia de aula que faz aquelas rodinhas, que a professora quer saber tudo, aquele quebra-gelo para apresentar, de onde é que você vem, o que você faz e tal. E na década de 80, se me perguntassem o que eu era, eu falaria que eu era evangélico. Então de protestante passou para crente, de crente passou para evangélico. Mas evangelho também é um negócio assim que até hoje está complicado, né? Olha, porque todo mundo é evangélico, né? Eu até coleciono uns nomes de igreja aí, interessante demais. Outro dia eu estava numa cidade, eu vi um seminário teológico umbandista evangélico. Bacana demais, né? Todo mundo é evangélico, não é não? Falou que é cristão e não é católico, inclusive a nossa querida Rede Globo chama de seita evangélica, né? Não ficou complicado esse negócio de ser evangélico? Ou só eu que acho que é complicado? Não é não? Deixa eu ver um nome mais exótico que eu já vi. Igreja Pentecostal Evangélica Jesus vem, cê fica. Essa eu não quero não, eu quero subir, não quero ficar não. O ser evangélico durou até aí, início de 90, meados de 90. E de meados de 90 até hoje, já não é mais protestante, embora alguns ainda falem assim, um ou outro, mais a turma do Jurassic Park. Já não é crente, já não é nem evangélico. De 95, início de 90 para cá é gospel, certo? Não é? O que você é? Eu sou gospel. O que é ser gospel? Porque eu também viajando muito, eu já vi programa de rádio gospel, lanchonete gospel, eu já vi boate gospel, ficada gospel, o fogo cai, né? Confusão de línguas, ficada gospel. Você gostou, irmão? Animado, hein? O que mais tem gospel? Já vi meias gospel, bem legal. Programa de rádio e toalhinha gospel, tem tudo, né? Qual será o desafio de Deus para nós? A chamada de Deus para mim e para você nesse mundo, nesse século 21, nessa chamada pós-modernidade, com tantas opções, né? Várias direções, tantas opções. Qual que é a chamada de Deus para nós? Será que é para a gente ser protestante? Porque de vez em quando eu entro em crise, né, gente? Eu olho nos programas de televisão e eu falo assim, não, eu não sou esse negócio não. Se ser evangélico, se eu estou fora. Aí eu fico ensaiando o que eu vou dizer. Aí eu falo assim, eu sou crente, eu sou evangélico. Aí você vai falar assim, eu frequento a igreja presbiteriana. A pessoa nunca acerta, você fala presbiteriano, já viu? Vou na igreja presbiteriana. Aí eu fico assim, qual que é a chamada de Deus para mim e para você? Qual que é a convocação de Deus nesse momento tão cinzento da história? Tudo é cinza, né? Não tem nada assim muito definido, tudo é mais ou menos, cada um tem sua verdade, né? Cada um tem a sua verdade, e aí cada um escolhe o seu próprio caminho, né? Qual que é a chamada de Deus para mim e para você adolescente? É para você ser presbiteriano? Será que o que Jesus quer de você é que você seja evangélico? Será que é para ser protestante?
Ah, cristão. Ah, cristão, todo mundo é cristão, gente. Não, não. Olha, Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara, lindo, tudo. Cristão, é isso, pronto, é isso. Será que é? Qual que é a chamada de Jesus para nós? Num momento da igreja onde nunca se cresceu tanto, né? Não é não? Eu ando nesse Brasil aí, para a quantidade de igreja que tem. Você sabe que eu vivo na capital evangélica brasileira. A capital evangélica brasileira é Belo Horizonte. É a cidade que tem mais igreja por quilômetro quadrado. Rapaz, mas tem igreja lá. E cada vez mais Belo Horizonte está piorando. Não sei o que é isso. A igreja cresce, Belo Horizonte piora. É para melhorar, né? Não é não? Se a luz aumenta, as trevas deveriam diminuir, não é não? Mas que conta é essa que não fecha, que a igreja cresce e o Brasil piora? Cresce a injustiça, a maldade, a corrupção, a safadeza, o tráfico. E olha que nós temos evangélicos, protestantes, crentes cristãos, em tudo que é, na Polícia Militar, na Câmara dos Vereadores, no Congresso Nacional, no empresariado, tem tudo aí, né? Era para melhorar, e não melhora, né? Você parou para pensar nisso? Você parou para pensar por que a igreja cresce e o Brasil não melhora? Não era para ser sal e luz? Se a luz aumenta, as trevas têm que diminuir, né? A igreja cresce e cresce a maldade. Por quê? Será que nós estamos entendendo corretamente o chamado de Deus para mim, para você, para todos nós? A mensagem que eu vou pregar hoje, já estou na introdução, tá, gente? Terminando a introdução. Quem nunca me ouviu pregar? Nunca me ouviu pregar. Então deixa eu te falar. Dá medinho quando a gente não conhece a pessoa, não dá medinho? Vamos falar, sexta-feira à noite, depois de palavra antiga. Dá medinho, velho. O que esse cara vai falar? Será que é mensagem espada, comprida e chata? Não dá medinho? Mas deixa eu te falar uma coisa, não precisa ter medo. Rui Barbosa dizia assim: ser breve e agradarás. E eu digo o seguinte: se não agradar pelo conteúdo, agrada porque foi rápido. Então, você vai sair feliz de qualquer jeito. Se você detestar a mensagem, você vai falar: não, estou feliz, foi tão rápido. Não doeu nada. Então, pode ficar tranquilo, tá? Ok? Então, essa é só assim a introdução da minha mensagem, porque sabe, tem dois tipos de mensagem: a mensagem boa de pregar e a boa de ouvir. Qual que é a mensagem boa de pregar e boa de ouvir? É de pegar a ovelhinha no colo. Você pega a ovelhinha, faz cafunete, carrapicho, né? E a difícil de pregar e difícil de ouvir é vara e cajado mesmo. E hoje é a difícil de pregar. Aí você fala assim: mas pastor, vai doer? Acho que vai, mas o Espírito Santo sopra, né? Amém? Então, agora a gente vai ler. Você vai abrir Lucas capítulo 9. Tem um versículo que diz assim, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Chamada de Deus para mim e para você não é para a gente ser protestante, não é para ser membro da igreja Betânia. É bom ser membro, é legal, mas a chamada de Deus para mim e para você é que nós sejamos discípulos, seguidores. E aí você fala assim: não, mas aqui na igreja tem um programa de discipulado. Eu não estou falando de programa de discipulado de 10 lições. Discipulado é algo para a vida, começa e não tem fim. Jesus é meu mestre, eu sou um aluno, eu sou seguidor de Jesus, eu sou discípulo de Jesus. E o chamado de Deus para mim e para você é para o discipulado, que começa quando nós passamos pela porta. Em João 10,9, Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Não é se alguém chegar pertinho de mim.
Infelizmente, gente, está acontecendo algo na igreja evangélica brasileira terrível, especialmente no meio da juventude. A igreja evangélica está se transformando num dos maiores e mais difíceis campos missionários do mundo. Que isso, pastor? Você ficou doido? Não, é muito simples. As igrejas estão lotadas de pessoas muito perto da porta, mas que não entram pela porta. E por não entrarem pela porta, estão perdidos. Estão perdidamente perto. Precisa entrar pela porta. Porque quem está do lado de fora da porta, tanto faz 5 centímetros ou 5.000 quilômetros, está perdido do mesmo jeito. Não adianta você ser membro da igreja, filho de presbítero, filho de diácono, envolvido nos trabalhos da igreja, se você não passou pela porta. Se você não passou pela porta, você está perdido, tanto quanto um traficante, tanto quanto um ladrão, tanto quanto um viciado, um alcoólatra. Você está perdido. Porque Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. E quando a gente entra, então começa algo maravilhoso, que é um discipulado. Ou seja, Jesus é o meu professor, eu sou aluno, Ele é meu mestre, eu sou um seguidor de Jesus. Talvez a melhor resposta que nós poderíamos dar para alguém quando pergunta para a gente o que a gente é: eu sou um seguidor de Jesus, eu sou um discípulo de Jesus. Ele é meu professor, Ele é meu mestre, Ele é meu Senhor, eu sou um seguidor. Só que Jesus põe à prova alguns que queriam seguir. Então no versículo 9, no capítulo 9, lá no final, Jesus aplica um vestibular aqui. Eu queria falar sobre esse vestibular rapidinho. Quem vai fazer vestibular esse ano? Olha, muita gente, hein? Tem um vestibular aqui em 3 etapas. Versículo 57 do capítulo 9. Lá no 23, Jesus falou assim: se alguém quiser vir após mim, tem que negar a si mesmo, tomar cada dia sua cruz. Muito bem. Aí no versículo 57 está assim: quando andar pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Ó, que tudo, hein? Que legal. Mas Jesus dá uma porretada nesse camarada. Acho que o cara até perdeu o rumo. Imagina um adolescente recém-saído do congresso, vira para Jesus e fala assim: beleza, Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores, sobre terra ou mar, onde o Senhor mandar, conta comigo. Aí Jesus fala assim: é mesmo? As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Você quer ser meu discípulo? Quero, Senhor. Então veja bem, os passarinhos e as raposas estão melhor do que eu. Eu não tenho nem um travesseiro, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Está disposto? Está disposto a ser discípulo? O que Jesus estava querendo dizer aqui? Jesus está dizendo assim: você está disposto a abrir mão, se necessário for, até do seu conforto, sair da sua zona de conforto para ser meu seguidor? O que você acha? Você está? Aí você fala assim: ah não, peraí, mas e aquele travesseirinho de pena de ganso? Não posso levar? E aquela comidinha de mamão? Jesus não está falando que é pecado ter um travesseirinho de pena de ganso, gente. A questão é: onde tiver o vosso tesouro, também estará o seu coração, certo? Em outras palavras, você está disposto a abrir mão de tudo, inclusive sair da sua zona de conforto, se necessário for, por amor a mim, para ser meu seguidor? Gente, vamos falar a verdade, está tudo invertido, não está não? Eu estou fazendo um bem tremendo para mim, eu estou parando de ver esses programas de televisão evangélico. Estamos fazendo tão bem não ver? Porque a mensagem que é pregada é a seguinte: é um Jesus servo, é um Jesus, não é um Jesus Senhor. Parece que agora o servo é Senhor, o Senhor é servo, o Criador agora é criatura, a criatura agora é Criador. Porque
porque é um Jesus a nosso serviço. Já viu esse negócio? Por isso tem tanto culto da... Como é que é? Culto da empregada doméstica, culto do primeiro amor, do segundo amor, culto do empresário, culto disso, culto daquilo, a bênção da prosperidade, a bênção disso. E aí os testemunhos são só assim: eu ganhei, eu recebi e tal. Essa é uma marca da pós-modernidade, né? Todo mundo olhando para o próprio umbigo. E isso está presente na igreja também. Tanto é verdade que você pode olhar. Tem um amigo meu que foi num congresso e lá ele falou: não entendi nada. A primeira música foi assim, bacana: abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida, abro mão de tudo. Não tem essa música? A segunda música era: restitui, está de volta o que é meu e tal. Nós estamos muito assim, para mim, para minha casa, para minha família, entendeu? É um Jesus a meu serviço. Ele é meu servo, eu que mando, eu determino, eu declaro, eu ordeno, eu tomo posse. A oração do leproso não está em moda. Sabe a oração do leproso? Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Que oração profunda, hein? Teologicamente correta. Porque ele sabia que se Jesus não quisesse, não ia adiantar o copo d'água em cima da televisão, o milho ungido, a água fluidificada, o lenço santo. Não adianta nada. Porque ninguém manipula Deus, né? E Jesus, movido de íntima compaixão, disse: eu quero, fica limpo. As raposas têm seus covis e os passarinhos têm seus ninhos, mas eu não tenho nenhum travesseiro. Você está disposto, menina? Rapaz, adolescente, hoje a conversa é séria aqui. Aí você fala assim: não, Marcelo, pensando bem, deixa eu ser só evangélico. Tá bom, né? Tá bom, gente, ser só evangélico, eu venho, curto, tem os acampamentos, que tudo, que lindo, tem as músicas legais. Ah, vamos ser só evangélico, por que ser discípulo? Esse negócio complicado. Ah, misericórdia, esses dias vão chamar para a África, isola. Não, e a comidinha de mamão? Tem coisa melhor que a comidinha de mamão, gente? Não. E o travesseirinho de pelo de ganso. E aquele lençol cheirosinho. Me frisinho. Comendo um pãozinho de queijo. Está disposto? Aí Jesus, no versículo 59, diz para o outro: siga-me. O homem respondeu: Senhor, deixe-me primeiro ir sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos, você porém vai e proclama o reino de Deus. Bom, tem duas interpretações aqui. Ou Jesus, ou o camarada estava dizendo assim: Senhor, meu pai está no velório, eu vou lá no enterro, depois eu volto. Então meu pai está velho, deixa eu primeiro enterrar ele, depois eu volto. Jesus deu logo uma cacetada e falou assim: olha, você tem outra prioridade. Jesus foi duro aqui, né? Duro. O que Jesus está querendo dizer aqui? Você está disposto a abrir mão de relacionamentos. Muito obrigado. Ó, você viu? Ganha galardão. E quem dá garrafinha? Tudo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você está disposto a abrir mão de relacionamentos por amor a mim? Agora vou pegar pesado demais aqui. Quem é casado? Levanta o braço. Uma palavra para os casados. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta o braço. Bacana. Uma palavra primeiro para vocês, daqui a pouco eu chego nos não casados, tá? Para você, papai e mamãe. Você está disposto a abrir mão do seu filho, da sua filha, numa obra fora do Brasil, num lugar perigoso? Conta a história para você da mulher divorciada, viúva, que tinha um filho, uma filha única. Todas duas crentes. A menina foi no congresso. Esses congressos são perigosos demais, gente.
A menina foi num congresso desse e voltou para casa assim, sangue nos olhos, faca na bota. Mãe, Deus me chamou. Vou para a obra missionária, transcultural. Estou indo, fui. A mãe, sabe o que a mãe falou? Você só vai para a obra missionária se passar por cima do meu cadáver. O que aconteceu uma semana depois? A mãe morreu! O que ela vai ganhar, Lombardi? Um caixão 0 km. Vamos imaginar Deus, gente, sentado no alto sublime trono. Aí a mãe fala essa bobagem, Deus põe a mão na cabeça assim: Miguel, corre aqui, Miguel. Você escutou, Miguel? Miguel, rapaz, agora como é que eu faço? Na Bíblia eu falo assim: filho, obedecei em tudo vossos pais. Então a filha tem que obedecer a mãe. E eu quero ela na obra missionária. Então, Miguel, viu o número da senha dela aqui? A Miguel dá aqui a conferida, fala: demora uns 35 anos. Passa na frente, Miguel, acelera o processo. Quanto tempo, senhor? Uma semaninha, porque a partir de agora ela é um estorvo, ela não é mais bênção. Então, o papai e mamãe, posso dar um conselho? Nunca fique entre Deus e o seu filho, viu? Fique entre Deus e o seu filho para você ver. Você vai ganhar. Cor marrom. E é sempre 0 km, eu não tenho usado. Quer viver muito tempo, papai? Esse negócio de gente ficar orando: Deus, leva meu sobrinho para uma missionária. Eu ia passar aqui hoje, esqueci de trazer, que foi uma correria tremenda, a carta do noivo missionário. Quem é pai de menina aí, levanta o braço. Pai de menina. Eu sou pai de 3 filhos e tenho uma neta, hein, gente? Tem uma neta linda. E eu fico pensando: você, papai, recebeu uma carta dessa. Foi no final do século XIX, um camarada morava na Inglaterra, ia ser missionário na Índia, mandou uma carta pedindo a mão da menina em casamento. A carta era mais ou menos assim: vem por meio dessa pedir a mão do sua filha em casamento, e quer dizer que se o senhor concordar, se o senhor disser sim, provavelmente nunca mais o senhor vai ver ela. Provavelmente ela vai morrer com uma doença ruim, por causa do clima no sul da Índia, mas o senhor vai encontrar com ela na glória. Se fosse comigo, eu falo: não, filho, é eu que vou, ela vai ficar. Vão eu e você, vamos dar a mãozinha aqui, eu e você, vamos. Está disposto, papai, mamãe? Que é assim, senhor. Lá em casa são 3. Na sua casa, às vezes é 3, 2, 4. E aí Deus olha para um deles assim, todo mundo é criado do mesmo jeito e tal, e fala assim: eu vou pôr a mão na cabeça desse aqui de forma especial. Aí ele chama um assim. Eu me hospedei na casa de um casal, 2 filhas, e na hora que eu entrei na casa, eu percebi a mão de Deus na cabeça da filha mais velha, de uma forma especial, mas eu fiquei caladinho na minha. E depois perguntei que ela estava estudando, ela falou: estou estudando enfermagem. Fiquei na minha e tal, depois veio o pai. Falou: não, pois é. Minha filha largou direito, o pai é um advogado brilhante. Esperava que a filha formasse em direito para passar o escritório para ele e tal. Pois é, a minha filha, sabe o que é? Largou o direito, fez enfermagem, vem com a história aí, negócio de formar, enfermeira. E eu falei: bom, antes de eu continuar, deixa eu te falar uma coisa. Deus tem um plano especial para sua filha. Você tocou no assunto, agora aguenta. Ele pôs a mão na cabeça e sabia. Pois é, sabia, então vai ganhar dinheiro para sustentar a nova funcionária. Agora deixa eu falar para quem aqui é solteiro, levanta o braço, solteiro. Quando a gente pergunta assim, os noivos não levantam a mão assim, sou noiva. Não, estou perguntando solteiro, todo mundo solteiro, levanta o braço. Muito bem. Tem gente fazendo assim, ó, meninas, mas olhem só para lá. Mas uma perguntinha: quem inventou o casamento? Quem inventou esse negócio de casamento?
Deus. Querer casar é algo bom? É. Mas eu quero saber se hoje você está disposto a falar assim com Deus. Ô Deus, eu sei que o Senhor inventou o casamento. Eu sei que é da tua vontade isso, está tudo certo. Mas eu queria te dizer, Deus, que eu estou levando tanto a sério isso, tão a sério esse negócio de ser seguidor, porque eu sei que há algumas exceções, alguns ministérios, algumas obras, alguns trabalhos, que só pode ser feito por gente solteira. E aí você já está até tremendo, né? Sabe onde eu vou chegar? Deus, eu quero te dizer que eu te amo tanto, que se necessário for, eu estou disposto a abrir mão do meu direito legítimo de me casar por amor a Jesus. Ah, não, pastor, isola, misericórdia. Está falando isso que é casado. Está disposto? Eu tinha uma irmã, ela morreu aos 45 anos de idade, com uma doença raríssima, único caso em Goiânia até hoje, tuberculose do sistema nervoso central. Tomava conta de 380 crianças num projeto da MPC, Mocidade para Cristo, crianças carentes. E ela fez um voto, ela não se casou, porque ela achava que aquele ministério só poderia ser levado adiante por uma pessoa solteira. Deus, eu te amo tanto, que eu abro mão do meu direito legítimo de me casar para me envolver na tua obra. Falei que o negócio era pesado hoje? Você vê que você não ouve um amém, né? Você não ouve um nada. Vamos botar assim no banco. O pastor pegou pesado demais. Mas é Jesus que falou assim: olha, você está disposto a abrir mão de relacionamentos, de conforto, por amor a mim, para ser meu seguidor? E aí, como se não bastasse, Jesus encerra no versículo 61. Ainda outro disse, outro que tinha vindo no congresso, estava todo feliz: vou seguir, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ah, não, pastor, está pesado demais. Vamos fazer o seguinte: eu vou ser só cristão, tá bom? Sim, ó. Então vou ser protestante. Se quiser eu ponho tudo. Eu sou protestante, crente, evangélico e membro da igreja presbiteriana. Tá bom assim? Não sei, isso eu sei Deus, né? Só que chamar de Deus para nós não é nada disso. Chamar de Deus é para a gente ser seguidor. Um seguidor de Jesus Cristo. Sabe por que o Brasil está do jeito que está, gente? Porque nós temos muito evangélico, mas temos poucos seguidores. Nós temos muitos cristãos, mas poucos seguidores, alunos, discípulos. Gente que está disposta a lançar a mão no arado e não mais olhar para trás. Vocês estão num momento maravilhoso. Agora eu vou falar para os... Quem tem menos de 25 anos, levanta o braço. Menos de 25. Vou ajudar alguns. Menos de 30, vai. Ajudar alguns. Cara assim. Tá bom. Sabe que as maiores decisões da vida nós as tomamos entre os 13 e os 30 anos. Quais são as 4 maiores decisões da vida? Todas elas começam com a letra C. Você nunca mais vai esquecer. A primeira decisão mais importante da vida é conversão. A segunda é consagração. A terceira é casamento. Se não casar também é celibato. E a quarta é carreira. Porque no final de tudo, as duas grandes perguntas que eu tenho que responder é: quem vai ser o Senhor da minha vida e o que é que eu vou fazer com os dons e talentos que Deus me deu? É isso, em suma, a vida é essa. E vocês estão numa fase maravilhosa de fazer escolhas, né? Hein? Não é não? E eu queria desafiar você nessa noite.
Primeiro, a não fazer escolhas baseadas em dinheiro. Paulo fala assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, não pense do mesmo jeito que o mundo está pensando. Nosso mundo, o nosso Brasil vive debaixo de um sistema que é capitalista, do inferno, que cheira a enxofre. E você nunca vai fazer isso, pegar assim e falar: deixa eu ver o curso que está dando dinheiro. Você não vai fazer isso não, vai. Não vai fazer isso não. Você não vai decidir por causa de dinheiro. Você é um seguidor de Jesus. Sabe como é que um seguidor de Jesus faz vestibular? Assim: Jesus, eu vou ser médico, mas eu sou um seguidor. Eu vou atender pessoas que não podem pagar. Eu vou ser advogado e eu vou defender a causa da viúva e do órfão. Eu vou ser engenheiro para construir casa para os pobres. Porque eu sou um seguidor de Jesus. Deixa eu contar essa história e estou quase terminando. Bom, eu tenho 56 anos de idade e estou na crise, muito tempo. Essa crise começou aos 40 anos, uma crise da meia-idade. Você não entrou ainda? Ela vai chegar. E tive um dia que eu estava muito para baixo mesmo, sabe, assim, achando que já foi, né? Já era. Já viajei demais, já preguei demais, chega, tá bom, Senhor, tá bom. E assim, antes eu tinha a crise uma vez por mês, agora eu tenho 5 vezes por semana. E aí vai, né? E era uma sexta-feira complicada, assim, cinzenta, eu desanimado. E aí toca o telefone e eu atendo o André. O André liga para mim: ô pastor, está lembrado de mim? Não. Sou André, tenho 31 anos, estou morando em Manaus, sou médico, estou me preparando aqui porque ano que vem eu vou entrar para fazer uma especialização, que eu vou ser da equipe do pastor Ronaldo Lidório, e eu tenho uma esposa, um filhinho, e eu estou te ligando porque há 14 anos atrás, 13 anos atrás, eu estava num congresso de adolescentes, lá em Serra Negra. O senhor fez uma pregação, o senhor chamou jovens e adolescentes para vir à frente. Eu tinha 17 anos de idade. E naquele dia eu consagrei a minha vida para Jesus. E o senhor disse que gostaria de saber o que Deus ia fazer na vida daqueles adolescentes 15 anos depois. O senhor falou que daquele grupo poderia sair um médico missionário. E eu queria te dizer que por causa daquela noite e por causa daquela decisão, hoje eu estou aqui no Amazonas. E hoje o André mora num lugar que, para ele acessar a internet, ele tem que caminhar 4 dias no meio do mato, no meio da floresta. Agora imagine o que é o André lá para aquele povo, hein? Hoje ele já tem mais uma filhinha. E você tem um plano de saúde bacana, tem dia que você passa mal aí e você não consegue o médico, não? Agora imagine uma moradora lá do interior do Amazonas, uma mãe desesperada, está com o filhinho nos braços, o filhinho está passando mal, não tem condição, não tem um médico, não tem uma farmácia, não tem nada, e de repente, no meio do nada, surge um anjo chamado Dr. André, que fez medicina para servir a Deus, servindo as pessoas, porque é um seguidor de Jesus Cristo. Vocês estão aí nessa fase tão maravilhosa de tomar decisões, e o mundo está aí convidando você para fazer escolhas, né? Para ganhar dinheiro.
quero desafiar você a ser um seguidor de Jesus. Lembra que eu falei que tudo começa quando a gente passa pela porta, se entrega a Jesus? E eu queria convidar você, jovem, adolescente, a tomar uma decisão hoje radical. Mas aí você fala assim: não, pastor, pegou pesado, olha, depois disso aqui, deixa eu falar, eu tenho minha vida, eu vou ser só evangélico, tá bom? Tá bom, você faz o que você quiser da sua vida, mas eu estou só te dizendo que o chamado de Jesus é para ser discípulo, um seguidor. Não estou dizendo que todo mundo vai para o interior do Amazonas, mas você vai falar: Deus, sobre terra ou mar, onde o Senhor mandar, para fazer o que for, o Senhor pode contar comigo, eu sou um seguidor de Jesus. Ser seguidor de Jesus é pensar como Ele pensou, amar como Ele amou, abraçar quem Ele abraçou, entendeu? É isso. É muito mais do que frequentar a igreja, é muito mais do que ter o nome escrito no livro da igreja, é muito mais do que bater no peito e falar que é evangélico, é muito mais do que isso, é ser um aprendiz de Jesus. Será que nós temos gente hoje disposta a ir às últimas consequências? Para ir às últimas consequências tem que ter coragem, mas não precisa ter medo, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí, adolescente, está pronto? Porque vocês é que me provocaram com um tema desse, né? A gente podia falar outra coisa aqui, fazer cafuné na ovelhinha e tal, mas um tema desse nos leva à reflexão, a uma tomada de posição. Eu queria ver se nós tínhamos gente hoje aqui disposta a ir às últimas consequências. Gente que vai lançar a mão no arado para não olhar mais para trás. Será que nós temos? Será que a gente pode orar agora? Feche seus olhos aí, vamos ter um momento de oração. Senhor Deus, o que eu podia fazer eu fiz, e agora é com o Senhor. Eu te peço que o Senhor aplique essa palavra nos corações, especialmente desses adolescentes, desses jovens que estão aqui hoje. Vamos ficar de pé, todo mundo. E eu queria orar com alguns adolescentes, alguns corajosos, alguns que querem realmente dizer diante de Deus, dos homens que querem ser seguidores de Jesus. Deus falou seu coração, moço? Ah, mas eu já sou membro dessa igreja, bacana, ótimo, mas Deus te chamou, te convocou, você entendeu o plano de Jesus, que é mais do que a gente ser membro da igreja, você quer ser um discípulo e quer ir até as últimas consequências. Nesse mundo com tantas opções, você resolve: eu assumo, eu vou seguir Jesus, é isso que eu quero, eu não tenho medo, tudo que eu fizer, o curso que eu fizer, os dons, os talentos, tudo é para a glória de Deus. Se você entendeu isso, adolescente, se você entendeu isso, jovem, eu quero orar por você. Feche seus olhos aí, olhe para dentro do seu coração. E se você quer fazer esse pacto com Cristo, seja você membro dessa igreja ou não, seja você já envolvido, mas hoje de forma especial você quer assumir isso, eu quero te chamar para você rapidamente vir aqui à frente para a gente orar. Então tem gente corajosa aqui, tem adolescente corajoso, gente que quer assumir esse compromisso com Cristo. Pode sair do seu lugar e vir aqui rapidamente para a gente ter esse momento de oração. Vem aqui, nós vamos orar. E também deixar claro aqui que essa caminhada começa com o primeiro passo. E talvez você ainda não deu o primeiro passo. O primeiro passo é passar pela porta e entregar o coração de Jesus. Tem gente que precisa fazer isso aqui hoje. Alguém quer entregar o coração de Jesus, que ainda não fez isso, aqui na frente ou aí pode vir aqui também. Vem aqui entregar o coração. Pode chegar bem à frente. Chega bem à frente, para a gente poder ter.
Eu queria fazer um negócio diferente hoje aqui. Porque talvez, se tem algum pai de adolescente que veio aqui à frente, eu queria que esse pai viesse aqui. Então, peraí, então vamos fazer assim, você que está de verdade, todo mundo fica aqui na frente, virado para lá. Se seu pai estiver aí, sua mãe, quero ver que você está aqui, que eu quero os pais aqui também. Entendeu? Então, se seu pai está aí, sua mãe, eu queria que os pais viessem aqui. Porque ele toma uma decisão, depois você fica no meio aí, Deus. Mas então vem aqui para a gente ter esse momento. Você está entendendo, pai? Esse é um momento muito importante. Aliás, essa é a decisão mais importante que uma pessoa pode tomar na vida. De consagrar a Deus, consagrar seus dons, seus talentos, né? E fica abraçado aí para a gente nesse momento de oração. Se você não tem papai e mamãe à frente, abraça o outro aí, está valendo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, o Senhor está vendo aqui essa moçada, Deus. O Senhor está vendo aqui, Jesus. E eu quero te agradecer porque o Senhor ainda continua investindo em gente jovem. O Senhor continua chamando jovens e adolescentes. Foi assim comigo, Deus, há 40 anos atrás. E continua assim hoje, Deus. Que decisão importante. Que escolha maravilhosa. No meio de tantas opções que esse mundo oferece, eles estão aqui para dizer que escolhem seguir a Ti. Servir ao Senhor com seus dons, seus talentos. Então, Deus, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Aquilo que a gente podia fazer, que foi feito, foi organizado no congresso, estamos aqui, palavra de cantor, preguei, mas agora é obra do Teu Espírito Santo, a gente não pode fazer mais nada. Então, ó Espírito Santo de Deus, faz aquela obra maravilhosa, Deus, na vida dessa moçada. Deus, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, é isso que ele quer fazer com esse jovem, mas o Senhor veio para dar vida, a vida em abundância. Então que seja assim na vida desses jovens, livra eles das armadilhas, livra eles, ó Deus, das algemas, das emboscadas do inimigo, Senhor. Ó Pai, que eles sejam preservados para a glória, honra e louvor do Teu nome. E os pais aqui presentes tenham toda a sabedoria do céu para orientar essa moçada. Que esses pais nunca sejam um obstáculo entre o Senhor e os filhos, mas que eles possam ser parceiros do Senhor, porque os filhos são herança do Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Até que Niterói saiba que só o Senhor é Deus e não há outro. Até que o Rio de Janeiro e o Brasil saibam que só o Senhor é Deus, que a cocaína não é Deus, não, a violência não é Deus, a maconha não é Deus, mas o Senhor é Deus. Então Deus, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Obrigado por essa noite e aplica essa palavra, Deus, nos corações. Amém. Em nome de Cristo, amém. Amém. Não senta não, olha só mais um pouquinho. Então, já pensou, gente? Já pensou, rapaz? O que Deus pode fazer através desse grupo aqui? Ah, Deus, eu quero ter vida e saúde para ver o que Deus vai fazer. Daqui pode sair mais um outro médico ou médica para trabalhar lá em Angola, ou uma dentista ou um dentista para trabalhar em Ruanda, ou um grande empresário que vai ganhar muito dinheiro, mas vai viver com 10% e dá 90% para a missionária. Olha só, um oficial da polícia militar, olha, uma enfermeira, um advogado, na glória de Deus, verdadeiros discípulos de Jesus. Gente, e essa caminhada não tem volta, porque aquele que lança a mão na arada não vai dar mais para olhar para trás. Então não é uma viagem sem volta. Viu, papai? Fica logo preparado aí com aquilo que Deus vai fazer. Santas e maravilhosas expectativas. A começar nessa igreja, amém, gente? A começar na história desses adolescentes aqui nessa igreja, e no bairro, e na cidade, e no Rio de Janeiro, para a glória de Deus, amém? Então você vai se assentar com 2 abraços. Lá embaixo, gente, a gente tem um material, uns livros bem interessantes, você pode comprar, ajudar a gente. Tem material da Mostade para Cristo, você pode procurar a gente para saber mais informações e tal. Eu agradeço muito. Quando eu vim aqui, gente, ainda era um negócio assim de circo, né? Era bacana demais. Estou me sentindo muito honrado. Realmente eu nem podia vir aqui, mas eu não posso nunca negar um pedido do pastor Josué, a quem eu respeito demais.
Eu estava dirigindo, quando ele me ligou, eu parei assim, falei, vai no pastor Josué, vou ter que ir, não tem jeito. Então eu estou aqui com muita alegria, que Deus abençoe vocês. Volta para se sentar, mas dá 3 abraços com a bênção da minha avó. Que Deus abençoe da cabeça aos pés. Viu?